Olá, amigos, aqui é Alan Frutuoso e o plano está aí na nossa cara, tudo acontecendo diante dos nossos olhos e precisamos ficar atentos porque a coisa não está nada fácil na América do Sul e tudo caminha, né, para que esse problema chegue aqui no Brasil. Estou falando aí das ações do Foro de São Paulo, já fiz um vídeo sobre isso ontem, falando sobre a desestabilização do continente por parte do Foro de São Paulo, e mesmo assim tem gente que ainda acha que isso é uma paranoia, algum tipo de teoria da conspiração. Então nada melhor do que o próprio Nicolás Maduro, né, que é uma peça fundamental do Foro de São Paulo, dizer, né, ele teve a capacidade de vir a público e falar tudo o que eles estão fazendo. Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan. Foro de Sao Paulo, el plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo, victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Por eso Sao Paulo ha salido revitalizado. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de superbigote. No puedo decir más. Bem, o que nós vemos aí é o Maduro confessando, né, que há um plano traçado, há um método a ser utilizado ali, que é o método através dos movimentos sociais, exatamente isso que eles estão fazendo, a desestabilização usando movimentos, os movimentos sociais que são fortes em seus determinados países, como no Equador, por exemplo, foi utilizado os indígenas, e agora foi utilizado ali os estudantes, que agora virou uma guerra total, né, uma guerra mesmo. Inclusive, hoje o exército partiu para cima, dando tiro real em cima dos terroristas que estão depredando e queimando tudo na cidade. Inclusive, havia planos para queimarem hospitais, escolas, uma catástrofe completa que está acontecendo. E há toda uma conexão, né? O Foro de São Paulo ele age conectado, como o próprio Maduro falou, incentivando partidos progressistas, revolucionários e movimentos. Esses movimentos existem vários aqui no Brasil. Um deles, por exemplo, é a própria UNE, né? A União Estudantil, que vive aí do dinheiro das carteirinhas e entre outros financiamentos, que acaba também conectado com o Partido Comunista do Brasil, que pode ter um grande fôlego, porque afinal o presidente Jair Bolsonaro determinou através de uma medida provisória que tivesse a carteirinha digital, né, a carteirinha digital dos estudantes, o que seria um baque fortíssimo para a Uni, e parece que o Rodrigo Maia quer deixar caducar isso, o que seria um grande incentivo para um desses grupos, né? Existem vários deles, MST, CUT e entre tantos outros. E o próprio senador Humberto Costa, a gente está falando aqui de um senador da República, né? Vimos já o Maduro falando quais são os planos, e o próprio senador Humberto Costa confessou, né, qual é a intenção do PT, e o PT, quando se fala em PT, o PT é apenas mais uma peça aí dentro do Foro de São Paulo. O senador Humberto Costa ele tuitou o seguinte: a paciência do povo com a direita ultraliberal, fascista e entreguista está acabando em diversos lugares do mundo. Jair Bolsonaro está com os dias contados. Olha a gravidade dessa fala, gente, prestem atenção. Jair Bolsonaro está com os dias contados. É questão de tempo. A hora do Brasil vai chegar. Anotem aí. Depois ele deletou esse post, porque é uma ameaça, né? Ele pode ser, inclusive, processado por conta disso. Só que ele fez outros posts no mesmo sentido lá no seu Twitter, falando do Chile. Hoje mesmo ele tweetou o seguinte: as ruas do Chile estão tomadas pela população em protesto contra o governo liberal Pinheira, o mesmo modelo que Jair Bolsonaro quer impor aqui no Brasil. A resistência faz a diferença, lá e cá. Então já há toda uma movimentação para colocar o caos no país. E, inclusive, eles podem utilizar, né, o próprio STF com a soltura do Lula e a soltura de tantos outros prisioneiros através da revogação da segunda instância. Inclusive, faço um apelo aí para você
vá nas redes sociais, peça para o ministro Barroso pedir vista. Dessa forma ele suspende o processo temporariamente, a gente pode ter uma vitória momentânea. Então usa a hashtag Pede Vista Barroso, né, tudo junto, e vamos fazer essa campanha aí justamente para nos prevenirmos aí do que vem por quarta-feira. Mas essa possibilidade do STF revogar a prisão em segunda instância e soltar o Lula. O Lula já planeja uma caravana pelo país e isso, de certa forma, pode gerar uma convulsão social, como o próprio general Vilas Boas já falou. E essa convulsão social pode ser aproveitada por parte desses revolucionários de esquerda. Um ato de protesto, o povo na rua, pode ser o prato cheio para o que eles querem. Começarem a depredar as coisas. Tudo que eles querem, gente, o método é sempre um estopim. No Equador foi por conta de ações econômicas para atender ao FMI. No Chile foi o aumento de 17 centavos do metrô. Então eles querem apenas um pretexto. Dali eles partem, né, com toda a sua violência, com toda a sua agressividade contra a população e contra o Estado. O pretexto que eles vão dar podem ser vários. Então é importante estarmos sempre atentos aí a qualquer tipo de movimentação esquisita que esteja acontecendo. E o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, ele tweetou, né, ele publicou nas suas redes esse vídeo que eu coloquei para vocês, mostrando a força do Foro de São Paulo, o Maduro confessando que eles estão atuando e, como ele mesmo falou, estão saindo melhores do que planejavam. Né? Isso porque a faísca está sendo dada e eles vão lá e incendeiam tudo completamente, como está acontecendo agora no Chile. E muito provavelmente eles sabem que não vão conseguir derrubar um governo do dia para a noite, como no caso do Equador. O Lenín Moreno, ele voltou atrás nas medidas, né, e agora está pacificando lá a região, mas eles sabem que esse desgaste ele é contínuo. Tá? Eles usam isso como uma tática contínua para poder desestabilizar e enfraquecer a economia. Inclusive a economia, hoje o Brasil bateu mais uma vez o recorde na Bolsa de Valores, 106 mil pontos, mostrando que a nossa economia aí tende a se recuperar. Mesmo que você não opere na Bolsa de Valores, isso é traduzido como uma confiança do mercado, um mercado que está mais saudável. Então isso não é nem um pouco interessante para essa esquerda ligada ao Foro de São Paulo. Então o caos instalado, né, uma greve geral ou qualquer coisa do tipo, beneficiaria diretamente ao PT. E essa é a intenção deles. Né? Eles só estão precisando do estopim. Como o próprio Humberto Costa confessou descaradamente, isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. E aí será necessário, né, utilizarmos toda a força que nós tivermos, inclusive as nossas forças do Estado, o Exército Brasileiro, as forças policiais, e teremos que revidar com muita contundência, porque com terroristas não dá para ter negociação. A coisa tem que ser mais firme. E isso tudo também vem em um cenário, em um momento, onde há um plano terrível aí para poder derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Né? Eu já falei um pouco no vídeo de ontem, só que eu recomendo a vocês a lerem o artigo do Taiguara, que é do Instituto Borborema, parceiro aqui do canal. Inclusive os cursos do Instituto Borborema estão fixados aqui no link, no primeiro link na descrição e também na descrição. E lá na descrição também eu vou deixar esse artigo do Taiguara, onde ele explica, né? Ele explicou e desenhou e explicou o desenho. E ele mostra como há uma narrativa e encontraram, né, um detalhe ali na Constituição que pode derrubar o presidente da República não através de um impeachment, não através de um crime de responsabilidade, mas sim através de um crime comum. E qual seria um crime comum? Usar a estrutura do poder para causar difamação e linchamento dos seus adversários. Então, essa narrativa de milícia digital do Bolsonaro, grupos coordenados, isso aí que tem sido endossado por Antagonista, Pingo nos Is, por Estadão, né, aquela lista do Fux, onde eles diziam que isso vinha de dentro do palácio. Pois bem, isso pode ser usado para abrir um processo criminal contra o presidente da República diretamente no STF. E o próprio STF afastaria o presidente da República. Porque, diante do entendimento que o próprio STF já possui, o crime comum, né, ele não é passível de punição enquanto o presidente estiver no mandato.
a não ser que o crime seja cometido durante o mandato e por conta do poder, por conta da estrutura do poder. O que seria, nesse caso, o Bolsonaro ele estaria utilizando a estrutura supostamente do Estado para poder fazer essa difamação, né? Afinal, palavras ofendem e no caso, essas milícias virtuais que são fantasias, né? São quase fetiches sexuais aí desses isentões. Isso seria utilizado para poder atacar diretamente o presidente da República e ele ficaria afastado do cargo e o presidente general, o vice-presidente general Mourão assumiria interinamente, assim como é feito no processo de impeachment. A diferença é que isso não seria um processo de responsabilidade, um processo político, e sim um processo criminal por conta de uma bobagem como essa. Então, há ainda essa possibilidade. Recomendo muito a leitura desse artigo, vou deixar aqui na descrição, para vocês entenderem melhor toda a trama que está por trás disso. Não é que o Bolsonaro não tem o apoio da população, ele tem o apoio da população, mas o estamento burocrático, as forças, as estruturas aí que estão contra o presidente Jair Bolsonaro, estão usando várias formas para poder alcançar o objetivo, que é derrubar o presidente Jair Bolsonaro e dessa forma poder facilitar o retorno da esquerda. Infelizmente tem gente que se diz de direita que favorece, né, que contribui para esse processo. Estamos vendo agora no Chile o que eles estão fazendo, Maduro confessando tudo e mesmo assim tem gente que ainda está dormindo. Prestem muita atenção, tá? Aqui não é profecia, é apenas análise dos fatos e das costuras que estão sendo feitas. A CPI da fake news, ela é justamente para traçar isso, é para associar o presidente Jair Bolsonaro a uma suposta milícia virtual e dessa forma encaminhar esse processo e o próprio STF fazer aí o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Prestem muita atenção nisso, pelo amor de Deus. Não ignorem o seu inimigo. Não subestimem o seu inimigo, principalmente. Tá? Temos que estar atentos a todas as movimentações da esquerda. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Não deixe de ler esse artigo. Recomendo muito. Está na descrição do vídeo. E também não deixe de ver os cursos do Instituto Borborema. Cursos excelentes. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.